Fala galera, tranquilo? Aqui quem fala, Felipe Mateus, trazendo mais um episódio de Filas Tutoriais. Hoje a gente vai tratar de projeção ortogonal. Vou aprender o que essa coisa é, o que ela faz, aplicações e etc. Esse slide foi montado por mim, Felipe Mateus, e por Rafael. Ok? Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, para entender de maneira intuitiva o que é a projeção ortogonal, o primeiro passo é imaginar um vetor. Qualquer vetor nesse plano, ok? Qualquer vetor, exceto o nulo, ou seja, qualquer vetor não nulo você imagina aqui. Para ficar mais fácil de explicar a didática, eu vou imaginar um vetor paralelo ao eixo x, bem deitadinho assim. E vou chamar esse vetor de vetor u. É muito importante dar uma notação genérica para esse vetor, ok? E essa setinha em cima do u significa que esse u é um vetor, para quem não sabe. Agora, o segundo passo é imaginar um segundo vetor. Só que esse segundo vetor está sobre uma condição muito importante, que é a sua origem precisa ser a mesma que a origem do vetor u, ok? Essa origem também tem que ser a origem do próximo vetor que você imaginar. E isso é possível para todos os vetores, visto que tem aquela propriedade dos vetores de que, dado um ponto no espaço, existe um representante deste vetor com origem neste ponto, ok? Então eu vou imaginar outro vetor qualquer aqui, também para facilitar o processo de aprendizagem, eu vou imaginar um vetor que vem para a direita. Também dá para fazer o que eu vou fazer a partir daqui com vetores que vão para a esquerda, mas é bem mais difícil de entender, então vamos imaginar um que vai para a direita. Eu vou chamar ele de vetor v, ok? Agora que nós temos esses dois vetores, dá para imaginar o que seria a projeção ortogonal de um no outro, tá? Existe uma projeção do vetor u no vetor v e também do vetor v no vetor u. Para facilitar o processo aqui, eu vou trabalhar a projeção do v no u, porque aqui já vai ficar mais fácil de ilustrar como ela é, ok? E como é essa projeção? Para entender essa projeção, o próximo passo é imaginar a sombra do vetor v sobre o vetor em que eu vou ter essa projeção. Ou seja, eu quero imaginar a projeção de v em u, então eu tenho que entender a sombra deste v em u, como se u fosse o chão e diretamente em cima do v tivesse um sol jogando raios de luz no v, e aqui embaixo tivesse a sombra do v, ok? Esse sol vai estar diretamente em cima da extremidade do vetor v, então a luz que vem diretamente aqui vai fazer com que a sombra, a extremidade da sombra do vetor v se localize neste ponto, ok? Nós vamos chamar a origem desses vetores de O e esse ponto que a gente acabou de achar de S. Pois bem, por que foi importante de achar S? Porque com S nós podemos delimitar agora o que é a projeção do vetor v sobre o vetor u, ok? A projeção ortogonal de v em u será o vetor OS, ou seja, o vetor que tem origem em O e vai até a extremidade da sombra, que a gente demarcou como S. Esse vetor vermelhinho aqui, ok? Essa é a projeção ortogonal de v em u. É válido notar aqui, porque vai ser importante mais para frente, que esse vetor é paralelo ao vetor u. Tanto que dá para ver que eles estão aqui na mesma reta, por exemplo. Então, eles são paralelos. Isso vai ser importante para provar uma fórmula no futuro. E para acabar aqui, projeção ortogonal do vetor v em u, ou pela notação PROJ v vetor de u. Pois bem, agora que nós entendemos o que é a projeção, vamos partir agora
para sua definição mais técnica, ok? A definição mais técnica, aqui ó, era para ter as setinhas aqui, só que eu fiquei com muita preguiça, dá muito trabalho para essas setinhas, então considere que existem setinhas em cima dessas letras, tá? São vetores. Por exemplo, definição, seja U um vetor qualquer não nulo, como eu disse, não pode ser nulo. Dado V qualquer, definimos a projeção de V sobre U como vetor denominado por ProJVU, que satisfaz duas condições. A primeira, ProJVU tem que ser paralelo a U. Como a gente viu, isso realmente acontece. Eles estavam na mesma linha, ok? O vetor OS. Então, a projeção tem que compartilhar a sua direção com U. Ademais, esse vetor V menos ProJVU tem que ser perpendicular a U. Esse já é mais difícil de explicar, então eu trouxe aqui um rascunho do que seria esse V menos ProJVU. E nada mais é do que essa coisa vermelha aqui, ó, essa seta. O vetor vermelho é, pela definição de subtração de vetores, V menos ProJ. Então, como a gente viu, o ProJ seria essa coisa aqui, e V sendo essa coisa aqui, então o V menos o ProJ dá isso. O que dá pra gente ver que é verdade, porque se V menos ProJ é igual a isso, isso implicaria que ProJ mais isso é igual a V. E aí, geometricamente, é verdade, porque aqui a gente vai ter ProJ mais V menos ProJ, e isso vai dar V, conectando a origem de ProJ à extremidade de V menos ProJ. Ademais, é visível que ele é perpendicular a U, tá? Eu não vou tentar provar isso aqui, até porque não é o objetivo muito do slide, mas é bom ter noção disso aqui porque existe uma fórmula baseada nessas propriedades que eu não vou nem assim gastar meu tempo provando, não vai servir de nada pra gente. E aqui está ela. ProJVU é igual a multiplicação de U por um certo escalar. Esse escalar sendo essa coisa aqui, ó. Essa constante, que é o produto escalar de U com V dividido pela norma de U ao quadrado. Ok? U vezes V é o produto escalar de U e V. E a norma de U ao quadrado é a quadrada da norma de U. Exatamente. Essa forma pode ser utilizada para realizar análise, como a gente vai ver aqui para frente num exemplo, para entender as coordenadas de ProJ, assim como sua norma e até mesmo seu sentido. Exemplo. Iremos descobrir agora as coordenadas de ProJVU em uma base ortonormal B, sabendo que V tem as coordenadas em B de 0, 6, 9. U terá as coordenadas em B 4, 2, 0. Ou seja, sabendo as coordenadas de V e U em uma base ortonormal, eu quero descobrir as coordenadas de ProJVU. E como a gente faz isso? Bom, adaptando essa fórmula que a gente achou aqui, substituindo esse A por essa coisa gigante aqui, a gente vai chegar nessa fórmula meio que adaptada aqui. Aqui continua tendo uma constante A, e aqui o U, que é o vetor paralelo a ProJV. A primeira coisa a se fazer para encontrar as coordenadas de ProJ é calcular essa constante de fato. E é possível porque a gente já tem as coordenadas de V e U. Essas coordenadas podem nos ajudar a encontrar as normas de V e U e solucionar tudo isso aqui. A gente já tem o U, então só precisa disso aqui para a gente entender o que é o ProJ. Aí, o produto escalar de UV. Como o V estão em base ortonormal, a gente pode usar aquela regrinha que a gente viu de que o escalar resultante desse produto aqui vai ser igual a primeira ordenada de V vezes a primeira ordenada de U mais a segunda ordenada de V
vezes a segunda ordenada de U mais a terceira ordenada de V vezes a terceira ordenada de U. Isso vai dar 0 vezes 4 mais 6 vezes 2 mais 9 vezes 0, 12. Então 12 é o produto escalar de U e V. Ademais, a gente precisa também da norma de U ao quadrado. E como U também ainda está descrito seus quadrados em base ortonormal B, a gente pode usar aquele macete que a gente também já viu, de calcular a norma de um vetor em base ortonormal, a norma desse vetor na base ortonormal será a raiz quadrada da sua primeira ordenada ao quadrado, mais a segunda ordenada ao quadrado, mais a terceira ordenada ao quadrado. Então, como a primeira ordenada é 4, nós vamos ter 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, esse QRT aqui é raiz quadrada, tá? É porque é meio difícil botar raiz quadrada em... Enfim. A gente vai ter a raiz quadrada disso. Essa coisa aqui para trás é a norma de U, mas a gente quer a norma de U ao quadrado. Então, isso facilita as coisas pra gente, porque a gente vai ter isso tudo ao quadrado, então a gente pode cortar esse quadrado com essa raiz quadrada, sobrando só o que está aqui dentro, que é 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, isso dá 16 mais 4, 20. Então 20 é a norma de U ao quadrado. Agora que nós sabemos esses valores, resta apenas substituí-los nessa forma, e nós teremos que ProJVU é igual a 12 sobre 20 vezes o vetor U. Isso significa que ProJVU é igual a 3 sobre 5 vezes 420. E fazendo uma multiplicação por escalar, nós temos que ProJVU tem coordenadas em B 12 sobre 5, 6 sobre 5 e 0. Sabendo as coordenadas dessa projeção na base ortonormal, a gente também pode descobrir, ademais, a norma deste vetor. Então, com essas coordenadas, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez com a norma de U, ou seja, elevando o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado e tirando a raiz dessa soma, como a gente fez aqui. E aí vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E a gente vai chegar a raiz de 180 sobre 5. E é isso. Agora vocês entendem como usar projeção ortonormal. Isso aí.